Irada, tudo bem com você? Eu sou o professor Marcelo do canal Geografia Irada, seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho aí um convidado super especial, o professor Madruga aí do canal Professor Madruga. Vou pedir para ele se apresentar e a gente vai também falar do nosso novo projeto. Olá, professor Madruga, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Olá. E fale para a nossa galera aí. Muito obrigado, professor Marcelo. Meu nome é Vinícius Madruga. Eu sou professor de atualidades, geografia e tenho um canal do Professor Madruga, onde toda semana a gente traz temas relacionados com técnicas de estudo, atualidades, política, enfim, toda semana um tema novo. E estamos aqui hoje com o professor Marcelo para esse novo projeto juntos aí, bem maneiro, bem maneiro. Bacana. Então aí, você está chegando agora, peço que você se inscreva aí no canal do Professor Madruga. Há atualidades aí toda semana para ajudar você na sua preparação e também entender um pouquinho, né? Mesmo se você não é vestibulando, para entender um pouquinho o que está acontecendo nesse mundo aí tão polêmico, muita polêmica, né? Exato. Então você tem que estar atento para não falar besteira. Então, seja muito bem-vindo. Então, o nosso projeto eu vou explicar para você, né? O Madruga, ele é um professor de geografia que morava lá no Rio Grande do Sul. A gente já se conhecia da internet desde essa época. E aí, ele veio morar para a mesma cidade que eu moro, aqui em Camboriú, e a gente começou a fazer alguns projetos juntos. Tem esse novo projeto que a gente vai gravar vídeos e a gente teve uma ideia muito bacana usando os dois nomes, que o nome dele é Madruga e eu sou o Marcelo do Geografia Irada, então o nosso projeto vai chamar Madrugada Irada. Então, esse projeto a gente vai gravar vídeos para vocês, sejam voltados para os professores na educação e também para os alunos e amantes da geografia. E a cada 15 dias, nesse primeiro momento, a gente vai lançar um vídeo de madrugada. Então, nesse vídeo de madrugada, Madrugada Irada, a gente vai lançar para você. E esse é o nosso primeiro vídeo que, né, vamos lançar também nessa madrugada aí. Você está vendo aí? Se não é madrugada, espera que a gente vai botar aqui abaixo na descrição qual é o próximo vídeo, qual é o próximo tema e o dia que ele será lançado. Beleza? Vamos começar a falar. E o que a gente vai falar agora nesse primeiro vídeo para começar um tema bem atual, Madruga? O que vai ser mesmo? Vamos começar discutindo um tema que está sendo muito debatido aí, né? Que é a questão da reforma da Previdência, né? Será que eu vou passar pela reforma? Será que eu vou sofrer com isso? Será que eu vou conseguir me aposentar? O que realmente é verdade dentro dessa ideia da reforma da Previdência? Eu percebo assim, Madruga, muita gente hoje, pela questão da polarização da nossa política, então tem pessoas que defendem sem saber a consequência para ela e outras pessoas que são contra também, falando muita besteira. Então os dois lados, né, essa polarização está acabando, está prejudicando, né, a gente vai falar de exemplos de outros casos, de países que não fizeram ou que fizeram, para a gente poder entender. A gente não quer mudar a sua opinião. A gente não é mudar. Para né? pensar. Então vai pensar, vamos falar em termos técnicos, o porquê que tem que ser feito ou não tem que ser feito, e aí você vai pensar e vai refletir, e obviamente você pode comentar aqui abaixo, perguntando, ou criticando, ou sugerindo, para a gente continuar o nosso debate. Então a gente vai começar explicando o seguinte, ou perguntando, fazer uma pergunta para ti, ô Madruga, o brasileiro está vivendo mais, assim, está aumentando a expectativa de vida, né? A gente sabe, e é só pensar na nossa família, pensar nos nossos avós, né, vivendo cada vez mais e vivendo com uma qualidade de vida também cada vez maior. Vamos pensar no que era as pessoas há, de repente, 50 anos atrás, né? Essas pessoas elas já vinham num processo onde elas ficavam envelhecidas muito antes, né? Hoje em dia as pessoas aí com 60 anos com uma qualidade de vida ainda muito boa. Cada ano que passa a expectativa de vida média do brasileiro se torna cada vez maior, né? Hoje ela está em torno de 75 anos, né? 77 para a mulher, ainda vivendo mais. E realmente, a cada ano que passa a gente está tendo um processo que é natural, um processo de envelhecimento da população. E esse processo de envelhecimento é fundamental tu entender para que tu possa entender o porquê que é importante ou não se fazer essa reforma da Previdência, né? Mas pelo menos entender para poder discutir e debater. Eu acredito, tá falando com o Madruga aqui antes, que é um tema muito relevante, principalmente pela prova do Enem. A gente sabe que a mudança do governo, existem já várias declarações do presidente, né, do ministro da Educação, que vão ter um controle maior sobre as questões da prova, que vai acontecer. Então a gente acredita que temas, eu defendo muito o tema demografia, eu aponto como um tema certo na prova do Enem por essa questão, né? Pela questão de eles próprios defenderem a ideia, né? E falar de uma necessidade que é real, que existe, e nós pensarmos na nossa reforma da Previdência. Então, eu acredito assim, tipo, como já apontou, o envelhecimento, mas vamos falar então assim, primeiro, quais são os motivos? Quais são os motivos que fazem, né,
que as pessoas vivem mais. Então eu vou destacar alguns, Madruga, do que eu não falar, ele vai complementar aqui. Então, a gente tem que entender, né, como foi falado, antigamente uma pessoa que tinha 50 anos, ela era considerada uma pessoa velha, né? Eu lembro quando eu era criança, tipo, lá um coroa tem 40, 50 anos, a gente chegando já nessa faixa etária. Eu não me considero um coroa, não. Mas chegando lá na nossa lógica, então as pessoas primeiro elas vão tendo uma alimentação melhor. Hoje a preocupação com a saúde, né? Então a gente tem uma preocupação maior da população, um esclarecimento maior. Isso também é um dos fatores que a pessoa ela vai ver mais. Um outro destaque que eu aponto é a descoberta de cura para várias doenças. Antigamente, medicamentos. Então, antigamente as pessoas tinha uma doença ali e já não tinha cura. Então isso faz com que as pessoas acabam vivendo cada vez mais. Então assim, nós temos a alimentação, como eu falei, a preocupação com a saúde, o acesso à informação. Né? Antigamente as pessoas não tinham muito acesso à informação. Questões mais básicas, como o próprio saneamento básico, água tratada, né? Que isso também facilita não só na dificuldade de propagação de doenças, né? Mas que a gente também tem acesso até mesmo a água sendo um pouco mais saudável, parece besteira, mas isso também já melhora, né? Essa questão da gente ter acesso a melhores alimentos, né? Ou até mesmo ter acesso a alimentos. Se a gente parar para pensar alguns anos atrás, né? O acesso a alimentos e a proteína era bem menor, né? A qualidade desses alimentos e o controle do que é realmente saudável ou não. Hoje, pensando nessa questão da saúde, o acesso à água tratada, tudo isso tem melhorado muito a qualidade de vida de um cidadão brasileiro. Né? Sim, e aí, naturalmente, se você olhar, a gente sempre fala com pirâmide etária, vamos comparar na pirâmide etária, que ele é um gráfico, né, forte, né? Que vai mostrar, retratar, né, toda a população, né, um gráfico que mostra a população por faixa etária, né, questão de sexo, e ali você tem que saber interpretar essa pirâmide etária. E a gente sempre ensina, como professor de geografia, um conceito básico, uma pirâmide de país pobre, ela tem a base larga e o ápice, né, o cume dela, ele é fino, porque as pessoas morrem mais cedo, tem uma baixa expectativa e nasce muita gente. Quando o país é alta, quando o país ele vai evoluindo, a pirâmide vai se transformando, é o que está acontecendo com o Brasil, né? O Brasil está em transição, diminuindo a natalidade e aumentando a expectativa. Então isso, com certeza, retrata essa necessidade de se pensar com aumento da expectativa. Antigamente, pensa uma pirâmide desse jeito, mais pessoas contribuindo e lá menos pessoas usufruindo. E agora isso está acontecendo no processo. Então está diminuindo a contribuição e aumentando as pessoas que estão usufruindo, estão vendo cada vez mais. Num país rico, a pirâmide é praticamente inversa. O Brasil hoje ele está numa transição, né? Hoje o Brasil está numa pirâmide de transição. Entre essa pirâmide que o professor falou, que é essa pirâmide com um topo bem curto, né? Bem estreito e a base bem larga, o Brasil hoje ele está numa transição, onde a base ela tem ficado cada vez menor, o topo ele tem ficado cada vez maior, né? Mas nesse processo de transição é que o governo diz que é importante se pensar na questão da Previdência. Até porque eu acho que é interessante falar que alguns outros países já passaram por essa transição e sofreram com a Previdência, né, professor? Sim. Vou citar um caso bem típico também para você entender que a gente pode casar. Eu sempre gosto de ensinar para os meus alunos a associar um conteúdo no outro. Então, tudo ligado, tá tudo conectado uma coisa na outra. Então, a gente fala muito hoje, vamos supor, do Brexit, né, da saída do Reino Unido da União Europeia. Tá, Marcelo, o que tem a ver isso? A gente vai só falar de um dos motivos que levaram o Reino Unido, né, a tomar essa decisão, a população a votar por essa saída, vamos supor, tem muito a ver também com a crise europeia lá dos PIGs dos meados dos anos 2000. Então os PIGs, Portugal, Irlanda, Grécia, né, Espanha e Itália, no outro PIGs, eles são países que entraram numa crise profunda muito para os elevados gastos públicos. Essa crise, claro, não é só esse motivo, mas muito, né? E um dos principais afetados foi a Grécia. E a Grécia, né, para quem estuda e gosta de geografia, sabe que não é um país muito industrializado. É um país envolvido, mas não é um país industrializado. Basicamente turismo, alguma coisa de oliveiras, mas é basicamente turismo. E grande parte da sua população, ela é funcionária pública. Então o país tomou uma medida lá para criar cargos públicos, eles vão ganhar, vão girar o comércio, né? E claro, só que essa população foi envelhecendo, e aí tem vários direitos trabalhistas que eles foram dando, como o 14º salário, se aposentando lá com 50 e poucos anos. É um país muito desenvolvido, né? Natural que tu tenha ganhe muitos direitos, né? Com essa luta sindical há muitos anos também. Né? E aí, então, a pessoa vivendo com 80 e se aposentando com 50 e pouco, obviamente, isso vai gerar um déficit. Então, gerou um grande déficit. Então, a gente tem que entender que há a necessidade de ter uma reforma no Brasil. E essa reforma não é agora, começou agora, nunca teve. O governo passado fez algumas reformas pontuais, né? Pequenas mudanças,
E claro que isso, né, agora é a população aumentando e o governo, né, muita gente que não concorda com essa visão do governo ataca, não precisa fazer, vamos tributar não sei o quê. Então assim, uma reforma ela deve ser feita. Sim. Obviamente você pode criticar a forma que ela está sendo feita, a gente não vai entrar nesse mérito aí para você, isso está errado, isso está certo, não vamos entrar nesse mérito, apenas explicando o motivo que tem que ser feito e comparando com outras situações, outros países que não fizeram uma reforma ou demoraram a fazer. E aí os problemas que isso trouxe, né? Como, por exemplo, na Grécia, lá a gente tem uma das maiores crises econômicas da Idade Moderna, aqui, a gente pode dizer, pelo menos uma das maiores do século XXI aí, e realmente a Grécia teve muita dificuldade de conseguir se levantar e se manter, porque demorou muito para fazer essas reformas de base, né? Um cálculo interessante que a gente pode fazer aqui para o nosso aluno conseguir entender um pouco da necessidade dessa reforma, é tentar entender rapidamente o sistema que funcionava, pelo menos, que é o sistema de repartição. O que é o sistema de repartição? A gente estava conversando mais cedo que a ideia é que a gente está contribuindo para quem já está aposentado, para quando a gente chegar lá na aposentadoria, as outras gerações, né, que possam contribuir. Esse sistema de repartição ele funciona no Brasil desde 1923, quando começou a funcionar. Antes disso, professor, se tu não tivesse capacidade de trabalhar, principalmente no campo, ou talvez ali no início da industrialização brasileira, se tu não tivesse capacidade de trabalhar, simplesmente tu não ia conseguir trabalhar e não teria nenhuma renda antes de 1923. Então foi uma conquista, né, esse sistema. O sistema de repartição, então, a ideia é que tu vai dar uma parte do teu salário para o governo para as pessoas se aposentar. O problema é que quando tu te aposenta, tu vai receber 100% e quando tu está trabalhando, tu vai dar uma porcentagem pequena. Se a gente fizer as contas hoje, a gente trabalhando de 30 a 35 anos e vivendo muito mais, né? Vamos colocar hoje que a gente se aposente, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 18 anos, o professor começou com 20, né? Se for falar a verdade, eu trabalho desde os 12 anos de idade. Não estou defendendo trabalho infantil, mas foi uma necessidade. É, a questão, mas trabalho... Mas registrado, bota aí 18 anos. Então, se tu como professor ali, trabalhando 30 anos, vai se aposentar entre 48 e 50. Se espera que tu viva aí em torno de 75 anos, é a expectativa média. Significa que são 25 anos de uma aposentadoria integral, 100%. Enquanto que tu trabalhou 30 anos, dando ali, quanto é que dá? Entre 10% e 30%, bota aí, né? Depende, claro, a faixa, mas botar 15% para a gente. 15% ali, então durante 30 anos tu deu 15% do teu salário, e depois tu vai viver praticamente esses 30 anos, né? Ainda mais aí o professor sendo saudável, vai viver aí até os 80, então vai viver 30 anos nesse sistema de repartição, a conta realmente ela vai sofrer um problema. Fora ainda, professor, que a gente tem alguns problemas, como por exemplo o militar. Né? O militar, o servidor público, que esses grupos sendo menores dentro da Constituição da população economicamente ativa, já fica a dica, ó, a PEA, né? População economicamente ativa. Essa é uma ótima dica. É um número menor, né, de servidores e de militares, e eles juntos trazem aí um déficit entre 60 e 70 bilhões, mesmo sendo uma população menor. É até importante falar que o funcionário público já sofreu, né, os novos, a partir ali, né, meados de 2010 para 2013, sofreram já mudança. Então, tipo, hoje nenhum funcionário público federal ele se aposenta com 100%, se aposenta com o teto. Então, falar que a mudança vai acabar, não, isso já foi feita, essa primeira reforma, então o funcionalismo público vai se aposentar, o teto é próximo a 6 mil, então, no máximo, isso pode ganhar 30 e não vai ganhar mais do que isso. Aí tem que fazer uma previdência privada, para conseguir ganhar mas aí a previdência privada também não é a preocupação do governo, né? Aí é assim, aí é cada um por si. Cada um por si, sistema capitalista realmente. Por isso que essa questão da reforma da Previdência e toda essa discussão da reforma da Previdência ela é fundamental. Em um ano de vestibular, em um ano de Enem, como o professor Marcelo comentou, entender essa questão da demografia é fundamental em uma prova do Enem, onde está sendo discutido tanto essa questão da reforma da Previdência, né, professor? Sim, então, como ele falou, a questão da população economicamente ativa, então não é qualquer pessoa que vai... Se eu pego, vamos supor, uma China que tem 1,3 bilhões, então a população... Quando a gente fala, a China cresce muito porque tem um grande mercado consumidor, uma mão de obra super barata, beleza, é verdadeiro. Mas só que não é 1,3 bilhões de pessoas que é a população economicamente ativa. São as pessoas que acabam trabalhando, né, e acabando movimentando a essa economia. Só no campo lá são 200 milhões de pessoas, é equivalente à população do Brasil, só a população ativa no campo, né? É uma coisa assustadora lá
na China, mas é outro país que no futuro também vai ter que pensar sobre a questão da Previdência. Só claro, em uma escala gigantesca, porque tu tem mais de 1 bilhão de pessoas na China. É uma outra realidade. Mas o Brasil também, já que a gente está falando de demografia, a população brasileira, que o número de filhos lá na década de 60, ou botar antes, década de 40, já foi na faixa de 6, hoje é menor do que 2. Então, claro que a gente está tendo menos jovens aí, né? Na verdade, então a população está envelhecendo, está nascendo menos. Então isso, com certeza, a população brasileira que foi ultrapassada esse ano pelo Paquistão, né? O Brasil já é o 6º país mais populoso do mundo, então o Paquistão já ultrapassou. E vários países vão ultrapassar o Brasil, porque a nossa natalidade diminuiu. Então, nós temos Nigéria, entre outros países. O Brasil, a previsão, lá para 2100, né, está lá em 12º lugar em população. Nossa população ela vai crescer. Nós estamos hoje um pouco superior a 210 milhões, vamos arredondar para 210 milhões. Vamos ter aí, né, o próximo censo demográfico ano que vem. Então a população ela vai, obviamente, vai crescer, né, até 2050 ali, pum, depois vai equilibrar, depois vai começar a decair. E a previsão para 2100 é ter 180 e poucos milhões de brasileiros e uma população mais idosa. Então a reforma, por mais que ela não agrade esse ou aquele, ou a sua visão de mundo, que você não está certo ou errado, você pode defender, né, a direita, a esquerda, quem você achar que deve defender. A gente está apenas pontuando como pode aparecer no Enem e como você pode, né, justificar o porquê ou não fazer a reforma. Que ela deve ser feita? Ela deve ser feita. Claro que algumas... E é briga lá no governo da bancada que lutam. Tem uma bancada dos militares, eles brigam, né, e trocam isso de voto para que eles não tenham muitas perdas. E o outro lado também. Então, hoje é um puxa de cada lado, mas a gente sabe que a reforma tem que ser feita. É até difícil a gente falar numa reforma da Previdência. A gente estava preparando algo aqui. É difícil a gente falar o que realmente vai mudar, né? Principalmente nesse primeiro vídeo. A gente pode fazer um vídeo mais a gente vai botar aqui um próximo vídeo com as mudanças, porque você que está acompanhando, a gente está gravando, aí estão os políticos lá. O professor, não, no nosso caso, o professor começou ali, como é que vai ficar o professor? Então, o professor ele vai mudar agora, não vai ter mais, né, a vantagem de se aposentar um pouco mais cedo. Aí acabamos vendo lá, não, agora o professor está na ativa, vai poder se aposentar um pouco mais cedo. Então assim, não dá para falar, porque ainda estamos nessa negociação. Então, em agosto aí vai ter a votação, lá eles acabaram declarando o segundo turno, e aí realmente nesse segundo turno... do recesso deles, né? E é o recessozinho leve. Mais um recesso. E aí a gente vai poder gravar um vídeo como era e como ficou, para você entender aí, beleza? Isso aí. É isso, Madruga? É isso aí, então, esse nosso primeiro vídeo de apresentação desse novo projeto, né? Que é um projeto muito maneiro, madrugadão irado, né? Madrugada irada. Madrugada irada. Madrugada, seu Madruga não, professor Madruga e o professor Marcelo do Geografia Irada. Então, sugira aqui um tema, comente aqui, pode comentar aqui. Marcelo, tu não falou isso aqui ou isso aqui, o Madruga não falou. A gente vai botar lá no próximo vídeo, se tem alguma dúvida para você. A gente quer realmente ajudar você primeiro, preparar você para as provas de concurso, vestibular, que é um tema, tu tem a certeza, tu vai estudar que vai estar, ou como um tema de redação, principalmente no Enem, vai ter, já nos vestibulares do começo do ano já apareceu demografia, já é um tema recorrente, então agora tem muita, né, deixa, então tu vai estudar. Um outro detalhe importante, você pode sugerir algum tema. Marcelo, vocês poderiam gravar aí um vídeo sobre tal assunto, a gente já tem uma pauta aqui para gravar alguns vídeos, e a gente vai com certeza aí. A previsão é muitos vídeos, quem sabe ter aí um vídeo por semana do Geografia Irada para você. Lembrando que nós vamos botar aqui abaixo o dia do próximo vídeo, a próxima madrugada irada para você. Beijo no seu coração, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal do Prof. Madruga. Se não é de Geografia Irada, inscreva no Geografia Irada. E também peço que você siga nossas redes sociais. Então tem aí o Instagram, @Geografia Irada e o @Prof. Madruga. Também tem o Prof. Marcelo Geo, que é mais voltado para a educação de modo geral. Beijo no seu coração. Um abraço, valeu, até o próximo vídeo. Valeu.